dia. Como eu tinha comentado naquela reunião que fizemos na semana passada, que eu iria discutir um pouquinho dos efeitos, né? Baseado num artigo e de alguns artigos, vou discutir alguns aspectos dos efeitos da poluição na saúde do homem. A gente está começando a falar dos problemas pulmonares. Eu falei para vocês, apresentei para vocês o que era DPOC, né? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, a gente está comentando um pouquinho dos problemas pulmonares e o efeito da poluição sobre a saúde da população, né? Então, a gente comentaria sobre isso hoje. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso, tá? Quando a gente fala de poluente ambiental, nós estamos falando que a gente encontra, né? Quais são os principais poluentes? No Brasil, são monitorados alguns poluentes, né? Pelas agências ambientais, em todo o mundo também. Os mais comuns são o óxido nitroso, né? Os compostos orgânicos voláteis, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre. Um exemplo também de poluente secundário é o ozônio, que é formado a partir da reação química, da oxidação, né? Produzida através da reação química dos orgânicos voláteis e do óxido de nitrogênio, na presença dos raios ultravioletas. Então, a gente sabe que o aquecimento mais a poluição ambiental, né, emitida principalmente por dióxido de carbono e outros componentes voláteis, fazem com que essa reação química ainda seja mais agressora à saúde humana, tá? Quando a gente fala de os efeitos, a gente tem efeitos agudos e efeitos crônicos com relação à nossa saúde, principalmente sobre o sistema respiratório, que é o que eu vou abordar hoje, né? Então, quando a gente fala desses efeitos de horas, dias, né, com a elevação da poluição, então falando do efeito agudo, eu tenho um aumento na mortalidade, eu tenho exacerbação de sintomas dos pacientes com asma e DPOC, eu tenho um aumento de mortalidade por doenças respiratórias, maior infecção, né, maior risco de infecção de pneumonia, de gripes associadas à poluição, aumento de número de internações, aumento de prevalência de sintomas de irritação nos olhos, narina, garganta, aumento de prevalência de problemas respiratórios, tosse, expectoração, necessidade de aumentar o uso de medicamentos, principalmente corticoides, para evitar essa reação que o corpo percebe de que algo, né, de que algo que não é próprio do organismo está entrando, está sendo inalado, né? O número de aumento de consultas médicas, de procura por serviços de urgência e emergência e maior taxa de absenteísmo tanto no trabalho quanto na escola. Isso estou falando de efeitos agudos. Com relação a longo prazo, uma exposição crônica, que é o que acontece ao longo da vida da gente, né, dependendo do local onde a gente mora e da quantidade de poluição a que somos expostos, a gente tem um aumento na mortalidade por doenças respiratórias, um aumento de incidência e prevalência de asma e DPOC, alteração da função pulmonar, a gente vai percebendo que com o tempo as pessoas vão perdendo a capacidade pulmonar, né? A nossa capacidade de inspirar, né? Seu volume que a gente coloca com relação à poluição, ela vai diminuindo, né? Conforme a gente vai sendo exposto. Menor desenvolvimento de crianças e jovens, aumento de taxa, né? De declínio da função pulmonar. Com relação a outros efeitos, a gente tem sobre os recém-nascidos com baixo peso, partos prematuros e muitas alterações no desenvolvimento cognitivo de crianças, tá? Quais são os grupos mais suscetíveis? Claro, aqueles que são mais vulneráveis, né? As crianças, porque tem um menor peso. A gente sabe que a criança, ela tem uma frequência respiratória aumentada, né? Diferente do adulto, em taxas normais. Então, a criança respira mais e com isso ela inala mais volume, né? Principalmente de poluentes, se ela está sendo exposta e uma imunidade não completa, né? As crianças. Os idosos, por conta disso também, imunidade não completa, eles vão perdendo a capacidade pulmonar ao longo dos anos, por estruturas ósseas, né? Pela estrutura óssea, a gente sabe que conforme a idade a gente vai reduzindo de tamanho, essa impactação óssea vai fazendo com que a capacidade pulmonar do idoso seja menor.
E daí, se ele está sendo exposto a um ar com não qualidade, ele pode sofrer esses efeitos, né? E portadores de doenças crônicas são os grupos mais suscetíveis. Quando a gente fala de doenças crônicas, né? De que a gente está falando? Dessa doença que eu falei para vocês na aula anterior, que é as doenças crônicas já pré-existentes, como o DPOC, como a asma, como as fibroses, e problemas de circulação também, hipertensão, doenças do coração. Então, esses são os grupos mais vulneráveis quando expostos à poluição, né? Esses que a gente devia ainda preservar mais. Com relação à gestação, vocês acham que isso pode influenciar? Então, tem estudos dizendo que sim. A exposição a poluentes do ar durante a gestação vai comprometer o desenvolvimento do feto, pode causar retardo no crescimento intrauterino. Então, crianças que nascem com baixo peso, que nascem com má formação, com um desenvolvimento ósseo menor do que o esperado, prematuridade, né, anomalias congênitas e, às vezes, em casos mais graves, né, se a exposição é maior e a mulher mais suscetível, pode haver óbito intrauterino e óbito perinatal, que é aquele que acontece nos primeiros 28 dias pós-nascimento. Com relação à exposição a longo prazo, eu trouxe aqui alguns estudos discutindo sobre isso, né? Então, um estudo realizado na Suíça entre 91 e 2002, em que foram avaliados, né? A gente fala uma amostra não é tão grande, mas quase 3.000 adultos não fumantes com idades entre 18 e 60 anos, mostrou que aqueles que residiam em áreas mais poluídas apresentavam maior índice de desenvolver asma, né? Na faixa de 30%, né, se eu aumento a concentração dos gases poluentes da atmosfera, tá? Então, olha que importante, na ordem de 30%, nós estamos falando de números relativamente altos, se eu estou pensando numa população que não é tão grande. Com relação ao câncer de pulmão, um estudo prospectivo dos Estados Unidos, envolvendo 500.000, já com uma amostra maior, né, de 50 estados dos Estados Unidos, mostrou que um aumento de 14% na incidência de câncer de pulmão, associado a uma elevação de 10 microgramas por milímetro cúbico na concentração de gases mais poluentes da atmosfera. Em um estudo realizado em países europeus, atribuiu-se esse número a 5 a 7%. Né, em pessoas não fumantes e ex-fumantes causados pela poluição. Então, foi sugerido, né? Isso prova que, em média, a exposição crônica à poluição pode aumentar de 20 a 30% a incidência de câncer de pulmão. Então, a gente está falando de faixas de 30% em aumento de doenças pulmonares e aumento de doenças de neoplasias pulmonares não associados ao tabaco, por exemplo, que a gente sabe que é o grande vilão dos cânceres, que é o grande vilão, né, do câncer de pulmão, mas eu estou falando da inalação do ar que a gente respira, né? Então, se eu falar numa ordem de 30%, se eu pudesse livrar 30% das pessoas, né, de não ter o câncer por respirar, a gente está falando de números relativamente muito altos, né?